Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferres, diretor administrativo financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Simpar, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Bom dia a todos. Estamos dando início à divulgação do quarto trimestre de 2020 da Simpar e também do ano de 2020 consolidado. Quero agradecer a participação e atenção de todos vocês. Iniciando agora pela página 2, tivemos um ano de 2020 que foi transformacional para a Simpar e para todas as suas controladas. A pandemia testou e comprovou a resiliência e os fundamentos de nossas empresas e comprovou a capacidade dos nossos gestores. Não perdemos o foco na execução e na qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes, mas também cuidamos da saúde da nossa gente. Encerramos o ano com a solidez no balanço de todas as nossas empresas controladas que estão com a sua estrutura de capital preparada para atuar em mercados com alto potencial de crescimento, com um custo financeiro menor e com seus prazos mais longos. Concluímos alguns de nossos projetos estratégicos com impacto na geração de valor sustentável aos acionistas da Simpar, do qual na próxima página 3, detalhamos alguns desses nossos movimentos, que foram fundamentais na transformação empresarial da Simpar no ano de 2020. Fizemos a nossa reorganização societária em agosto de 2020, quando foi criada então a Hold Simpar e a JSL Logística deixa de fazer o papel de hold, com foco nas operações logísticas, sendo a maior empresa de logística rodoviária e o seu maior portfólio de serviço. A JSL Logística fez um IPO em setembro de 2020, em linha com o nosso planejamento estratégico, e inicia um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento, não só orgânico, como inorgânico, marcado pela aquisição da Fadel, uma das maiores empresas de logística rodoviária urbano de distribuição, com mais de 80% na sua receita do alimento. Fizemos também em outubro de 2020 a aquisição da Transmoreno, a qual a sua especialização é no transporte de carros 0 km. CS Brasil, uma companhia que mudou seu portfólio de serviços nos últimos anos, focando mais na gestão e terceirização de frota, teve um crescimento do EBITDA de 18% na comparação com o ano passado, com margem de 49,3%, que significa 10 pontos percentuais a mais do que o ano de 2019. Teve um crescimento anual de mais de 14% na gestão e terceirização de frota, contribuindo com 83% do seu EBITDA em 2020. Vencendo a concessão do Porto Aratu 12 e o Aratu 18 em dezembro de 2020, inicia assim um novo ciclo, sendo a CS Brasil ter uma companhia que vai focar em oportunidades de concessão de longo prazo, como o Porto Aratu 18, que são contratos de 25 anos, podendo chegar a mais de 70 anos, e a CS Frota, com foco na gestão e terceirização de frota, de grande rentabilidade, de margem de EBITDA e do seu resultado do lucro líquido. Vamos agora para a página 4, onde a gente apresenta alguns dos principais destaques financeiros do quarto trimestre de 2020, e do ano de 2020, completo. Tivemos no quarto trimestre de 2020 uma receita bruta de R$ 3 bilhões, 3% acima
do ano anterior, do mesmo período. Tivemos uma receita bruta recorde de 10,9 bilhões em 2020, tendo um crescimento de 1,3% em comparação ao ano de 2019. Tivemos um EBITDA ajustado recorde de 700 milhões de reais, que significa um crescimento acima de 14% sobre o quarto trimestre de 2019, com 33,5% de margens percentuais sobre a receita líquida do quarto trimestre de 2019. Tivemos também um EBITDA ajustado no ano de 2020 recorde de 2,3 bilhões, que significa um crescimento acima de 9%, com 33,4% de margem sobre a nossa receita líquida. E tivemos também um lucro líquido ajustado recorde de 215 milhões de reais, que significa um aumento de 78% sobre o quarto trimestre de 19, com 8,1% de margem sobre a receita líquida. Em 2020, no ano completo, tivemos um lucro líquido ajustado de 522 milhões de reais, que significa um crescimento de 66% sobre o ano anterior, com 5,3% de margem líquida sobre a receita líquida de 2020. A nossa alavancagem de 3,6 em 19 foi para 3,5 em 2020, mesmo executando um capex líquido de 2,9 bilhões nesse período. Se considerarmos os bondes executados no começo de 21, o nosso alongamento da dívida foi de 4,1 prazo médio para 8,5 anos no prazo médio. São números esses, gente, do qual nós temos muito orgulho e muita felicidade do trabalho da dedicação da nossa equipe, e esses números somam o esforço e o comprometimento e a transformação organizacional que tivemos ao longo do ano de 2020. Agora, então, passamos para a página 5, onde a gente mostra a nossa estrutura organizacional. A Simpar pronta para suportar um novo ciclo de desenvolvimento das nossas controladas, com cultura e valores sólidos de gente alinhada e comprometida. Conforme podemos ver, a Simpar, todas as suas 6 controladas têm grande oportunidade de crescimento, seja orgânico, seja inorgânico, seja nas necessidades das companhias que desejam ter ativos, mas não querem fazer o capex, seja o setor público na sua melhoria de serviço, seja original, um negócio menor, mas extremamente complementar, com receita e lucro recorde nos últimos tempos, a BBC complementar e fundamental e estratégica às nossas atividades, através seja de leasing, seja da conta digital para os caminhoneiros, e a Movida com grande potencial de crescimento e transformacional. Quero então agora passar a palavra ao Denis, que vai apresentar com maior detalhe todos os números financeiros e econômicos de todas as companhias. Por favor, Denis. Bom dia a todos. Então aqui no slide número 6, Simpar, seus destaques financeiros do quarto trimestre do ano de 2020. Todos os nossos números são recordes, tanto no ano quanto no trimestre. É certo que a entrega do ano diz respeito à diversificação de nossas empresas e o alto potencial que todos os setores que estamos envolvidos têm de desenvolvimento. Então, assim, gostaria de focar nos resultados do quarto trimestre. No quarto trimestre de 2020, a receita líquida totalizou 2,6 bi e a receita de serviços, especificamente, foi 2 bilhões de reais, com um acréscimo de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o EBITDA totalizou, no trimestre, 700 milhões de reais, margem de 33,5%, uma melhora de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período anterior e um aumento nominal de 15% no EBITDA. O lucro operacional também apresentou comportamento similar, com um total de 426 milhões de reais, uma evolução nominal de 26% trimestre a trimestre, uma margem de 20,4%, com uma melhora de 3 pontos percentuais. E o lucro líquido, por fim, totalizou 215 milhões de reais no quarto trimestre, uma margem líquida de 8%, uma evolução de 3,5 pontos percentuais dessa margem. E o valor nominal do quarto trimestre de 2020 foi 78% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. Com isso, então, gostaria de passar para a próxima página, a página onde falamos do nosso endividamento consolidado da Simpar em bases pro forma. Por que pro forma? Porque nós estamos aqui incluindo as emissões
de títulos sustentáveis que o grupo executou nos meses de janeiro e fevereiro. Foram elas: a Simpar, com o primeiro bonds do setor no mundo ligado à sustentabilidade, no montante total de 625 milhões de dólares e prazo de vencimento 10 anos bullet. A Movida, também com o primeiro bond do seu setor ligado à sustentabilidade no mundo, em um total de 500 milhões de dólares e também um vencimento em 10 anos, 2031. E a Simpar, novamente, agora em fevereiro, lançando o primeiro bond sustentável em reais no exterior, no montante de 450 milhões de reais, vencimento em 7 anos, vencimento no ano de 2028. Levando em consideração essa gestão feita de passivos nos meses de janeiro e fevereiro, como ficaram os nossos números em termos de liquidez? A companhia, então, usufrui de uma fortíssima liquidez para enfrentar qualquer adversidade por essa nova onda do Covid, com um total de cerca de 10 bilhões de reais em liquidez, que cobre nossos vencimentos de dívida, basicamente até o ano de 2024, e que faz com que o prazo médio da nossa dívida líquida evolua de 4,1 anos para 8,5 anos. Os nossos indicadores de alavancagem continuam totalmente sob controle. Temos aqui 3 indicadores. O primeiro, dívida líquida sobre EBITDA adicionado com 1,7 vezes, onde o máximo não pode ser superior a 3,5, no conceito de manutenção e usado localmente. O segundo, que é o EBITDA adicionado sobre juros líquidos, que atingiu 13,5 vezes de cobertura, e o seu mínimo seria 2 vezes, também no conceito de manutenção, também usado localmente. E o que é válido para os bonds no exterior, que é o conceito de dívida líquida EBITDA, onde entregamos 3,5 vezes, e o covenant máximo seria de 4 vezes, mas aqui já no conceito de incorrência. Quando olhamos o custo médio da dívida líquida após impostos, temos aqui que no final de 2019 a gente estava com um custo em torno de 6% e terminamos o ano de 20 com cerca de 3,1%. Gostaria de aproveitar esse capítulo para dizer que a companhia, sempre que precifica suas operações em contratos que tenham na média 5 anos, ela está sempre olhando a curva futura de juros, certo? Então, temos tido toda essa volatilidade recente no mercado e eu gostaria de dar para vocês um pouco do patamar que a gente tem usado. A gente tem usado, por exemplo, nos dias de hoje, uma taxa pré de cerca de 11%, e se pegar o quanto a gente estava usando em junho, por exemplo, do ano passado, de 2020, a gente estava com uma taxa em torno de 9,5% a 10%. Então, apesar da volatilidade e da expectativa de aumento no curto prazo, isso está incluído na nossa precificação. E nossos contratos, onde nós temos a alocação de capital no longo prazo, com a imobilização de ativos e etc., a gente tem fórmulas que nos permitem repassar o aumento de custos dessas operações de forma a manter as margens do início ao fim. Assim, a gente opera há mais de 60 anos, período em que o Brasil se mostrou um país inflacionário, na maior parte do tempo, ao invés de um país com alta estabilidade. Então, gostaria de dizer aos senhores que a gente tem essa disciplina e tem esse conhecimento, e é assim que a gente tem praticado ao longo do tempo e tem nos permitido crescer também em qualquer um dos 2 cenários. Gostaria, então, de passar para a próxima página, página número 8, onde falamos dos investimentos, tanto no quarto trimestre de 2020 como 2020, ano completo. Do lado esquerdo, a gente tem a quebra por ativo, feito no quarto trimestre, por exemplo, onde o investimento líquido foi de 1,5 bilhão, lembrando que investimento líquido é o investimento bruto menos as vendas realizadas no período. E o número anual foi de investimento líquido de cerca de 2,9 bilhões de reais. O que eu gostaria de enfatizar aqui é que tanto na fotografia do trimestre quanto na fotografia do ano, os investimentos são fundamentalmente em veículos leves, caminhões e cavalos, itens que possuem um forte mercado secundário. E não só isso, como também a nossa base de ativos, mais de 95% se encontra livre de qualquer ônus. Do lado direito, a gente abre para os senhores como é o perfil de alocação desse capital. A gente tem dito, e essa fotografia confirma, tanto no trimestre quanto no ano, que os principais consumidores de capital, de alocação de capital, na seguinte ordem são Movida, Vamos e CS Brasil.
E aqui eu gostaria de destacar, por exemplo, na figura anual, a JSL com apenas R$ 154 milhões de investimento líquido, mostrando que ela é uma empresa majoritariamente leve em ativos, no seu perfil operacional. O total investido no ano de 2020, como eu falei que é 2,9 bilhões, superou, apesar do Covid, o investimento feito no ano de 2019. Assim, mostra a força dos setores onde nossas empresas estão envolvidas. Com isso, então, passo para o slide número 9, onde falamos de retorno e alavancagem. Começando pelo quadro do alto à esquerda, onde a gente apresenta o ROIC de nossas controladas em 2020, a gente pode ver claramente que BBC, Original, CS Brasil e Vamos passaram como uma rocha por esse período. Mas mesmo JSL Logística e Movida ainda apresentaram um forte número dado às circunstâncias do Covid, com retornos em torno de 7% ou 8%. Então, quando a gente olha do quadro à direita, que fala do ROIC da Simpar, apesar do ano ter sido um retorno de cerca de 7,5%, eu gostaria de destacar que no quarto trimestre anualizado, a gente apresenta um percentual acima dos 10% que a gente tem como meta para todos os nossos negócios e, obviamente, para os nossos números consolidados. A alavancagem de todas as nossas empresas apresentada no quadro inferior à esquerda está absolutamente sob controle e deixa essas empresas preparadas para crescerem. Vale mencionar aqui que Vamos está com 3 vezes, mas isso é antes do IPO feito em fevereiro, e Original e BBC possuem uma posição de caixa líquido e não de dívida líquida. Com isso, a alavancagem da Simpar terminou o ano de 2020 com 3,5 vezes, mantendo o nosso compromisso de gradualmente, ao final de cada ano, de continuar reduzindo a alavancagem com uma meta de vir para baixo de 3 vezes dívida líquida EBITDA. Assim, gostaria de dar aos senhores na página seguinte, página 10, os destaques operacionais e financeiros das nossas controladas. Todas as nossas empresas abertas já apresentaram os seus resultados, então tentarei ser breve aqui. Vou começar pela JSL. Queria chamar a atenção dos senhores para o lucro líquido entregue no quarto trimestre, R$ 37 milhões em um incremento de 18% na comparação anual. E também fazer referência ao forte ritmo de implementação da estratégia de aquisição da companhia, não só com Fadel e Transmoreno, que foram realizadas no ano de 2019, mas também com novas aquisições de TPC e Rodomeu. Todas essas combinadas adicionariam cerca de 1,1 bilhão de receita à base existente, que é um incremento pelo menos de cerca de 30%. Quer dizer, tem uma transformação por ser entregue naturalmente pela consolidação desses números no ano de 21. Passando então para a Vamos. A Vamos apresentou um backlog de 3,1 bilhões de reais, com um aumento de 44% em relação ao encerramento de 2019. Se a gente pegasse o comportamento do backlog nos anos de 17 para 18 e 18 para 19, isso estava rodando em cerca de 25%. Isso aqui mostra claramente uma aceleração do seu crescimento, que é algo que nós acreditamos fortemente. E o seu EBITDA totalizou 177 milhões de reais, crescendo 28% na comparação anual, e 638 milhões em 2020, um aumento de 21%. Todo esse crescimento respeitando a sua rentabilidade. Falando então da Movida, do lado do RAC, taxa de ocupação atingindo patamares recordes, na casa dos 80%, GTF também com recorde no volume de diárias, e o Seminovo apresentando um incremento no ticket médio vendido com um recorde de R$ 50 mil por veículo. Temos uma perspectiva muito positiva para o mercado de rentacar e, especificamente, para a Movida no ano de 21 e nos próximos anos a seguirem. Para dar continuidade nos destaques das empresas, passo então para a próxima página, página de número 11. Começa aqui pela CS Brasil. Lembrando que a CS Brasil teve sua dívida proporcional alocada ao final do ano de 2019. Então, o trimestre de 2019 é uma companhia que praticamente não tinha nenhuma dívida e com a reorganização que nós fizemos, a gente alocou a dívida certa no lugar certo. Então, falando da evolução da CS Brasil, ela fez uma transformação relevante no seu resultado operacional
a partir de uma mudança do seu portfólio de serviços, desinvestindo de algumas operações de transporte passageiro, que a gente inclusive excluiu aqui dos resultados da venda feita no final do ano de 2019, e focando muito na atividade de gestão e terceirização de frotas para empresas controladas pelo setor público ou diretamente para entidades do setor público em contratos de longo prazo, contratos de até 5 anos. Então, ela evoluiu mais de 40% no ano na comparação do lucro operacional, e se você comparar com o ano de 2018, isso é mais de 2 vezes. Então, realmente foi uma mudança e uma gestão de portfólio bastante importante. E ela também, ao final do ano, começou um novo caminho de expansão através de exploração de concessões em operações já existentes, com a conquista dos bids dos portos de Aratu, né? É uma concessão que envolve uma operação que a gente entende que dará uma receita resiliente em contratos de longo prazo, que podem atingir até 70 anos de duração, e que traz a nossa vocação de prestação de serviços e que, inclusive, pode gerar sinergia com outros negócios, como de logística, no fluxo de entrada e de saída dessas mercadorias que são embarcadas no Porto de Aratu. Quando a gente olha a Original, que é uma das grandes cadeias de concessionárias autorizadas do país, o pessoal tem feito um excelente trabalho. A principal marca aqui que a gente tem exposição é a Volkswagen, está com um perfil de produto muito bem aceito pelos clientes, com um ticket maior, permitindo melhores margens e entregando um retorno sobre o capital investido fantástico da ordem de 27% no último trimestre anualizado. E aí a gente tem aqui, ainda em caráter embrionário, a nossa BBC Leasing e Conta Digital, que se trata de aproveitar a sinergia em todo o ecossistema que a gente participa como grupo, e que dentro do nosso planejamento estratégico terá um papel importante no futuro. Com isso, então, gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Agora, então, na página 12, eu sempre costumo dizer que a gente tem muita felicidade em tudo que a gente executa e tudo que a gente tem feito. Mas mais importante, a nossa maior felicidade é de sempre ter muito mais a fazer do que aquilo que já foi feito. E esse slide na página 12 mostra um pouco do nosso início de 2021. No início de 2021, a Movida adquire a Vox, uma empresa de 1.800 automóveis, embora pequena, extremamente estratégica no setor e no nível de relação que tem com os seus atuais clientes. Fizemos o IPO da Vamos, a qual teve uma captação de mais de 890 milhões primária e 415 milhões de secundária. Também em linha com o nosso planejamento estratégico, a JSL Logística adquire a TPC, um grande operador logístico com alta especialidade em centro de distribuição e na operação de medicamentos na área da saúde. Fizemos emissão de bonde na Simpar e na Movida, o que fez parte do nosso planejamento estratégico no alongamento de dívida e na redução do nosso custo financeiro. Anunciamos ao mercado que estamos avaliando a integração da CS Frotas pela Movida. Faremos isso dentro do mais alto nível de governança, após ser avaliado pelos conselheiros independentes, tanto da Movida como os conselheiros independentes da Simpar. Caso seja decidido dar os próximos passos, será colocado para apreciação dos acionistas minoritários da Movida e nós, controladores, acompanharemos os votos dos acionistas minoritários. É isso, gente. Buscamos sempre fazer dentro do mais alto nível e ter a melhor relação possível com os nossos acionistas, a quem nos confia e participa das nossas companhias. A JSL Logística também adquire a Rodomeu, o que viabiliza a nossa entrada no transporte e na logística de gases, e ainda consolidamos mais o transporte e logísticas de máquinas de construção e também de equipamentos agrícolas. Agora, na página 13, nós comentamos aqui sobre algumas das oportunidades estratégicas que temos nas nossas empresas controladas pela Simpar. Com muita humildade e sem criar nenhuma expectativa, nós temos muita felicidade em tudo aquilo que nós já fizemos, mas todos os nossos negócios que temos investimentos e controlamos, temos grande oportunidade de crescimento e de transformação, não só de tamanho, como na melhoria das nossas margens. A JSL Logística tem uma oportunidade enorme de crescimento, orgânico e inorgânico,
de capturar essas sinergias e ainda melhorar ainda mais as suas margens. Lembrando que hoje nós temos menos de 0,8% de market share do mercado de logística do Brasil. A Vamos, a maior empresa de locação de máquinas e equipamentos e caminhões sem operação do Brasil, preparada para um novo ciclo de crescimento. A Movida, como todos vocês conhecem, tem uma grande oportunidade de crescimento com a substituição do ativo por locação, conforme vem acontecendo no mercado e no Brasil ainda extremamente incipiente. A CS Brasil, conforme já falamos, uma empresa predominantemente hoje de locação do GTF Frotas para o setor público e empresas de capital misto, mas iniciando a entrada em concessões de longo prazo que tenham resiliência em sua receita, como o Porto Aratu 12 e Aratu 18. A Original Veículos é um negócio menor, extremamente complementar ao nosso portfólio de serviços, que tem apresentado lucro recorde no último semestre. E a BBC, uma empresa de serviços financeiros, tanto de leasing quanto de conta digital, não só complementar ao nosso negócio, mas que também contribui para a fidelização dos caminhoneiros na nossa JSL Logística. É isso, gente. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês e estou aqui, o Denis, à disposição para abrir para perguntas e respostas, que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, né, como vocês mencionaram na apresentação e no press release, agora no balanço do primeiro TRI, né, a gente deve ver todo esse impacto, né, relacionado à emissão dos bonds, né, então posição de caixa acima de 10 bi, capacidade de pagar, né, toda a dívida até 2024, e ainda tem o impacto positivo do IPO da Vamos. A minha pergunta é, dado esse cenário, né, de balanço que está super flexível, né, abre espaço para o grupo, né, aumentar investimento e fazer uma alocação de capital maior em 2021. Dado isso, se vocês puderem falar um pouco melhor como que vocês estão vendo a alocação de capital por empresa, então quais empresas deveriam receber mais investimento em 2021. E a segunda pergunta, com relação à operação entre CS Frotas e Movida, quando é que a gente pode esperar a proposta final para ser apreciada pelos minoritários da Movida? Obrigado. Bom dia, Vitor. O Fernando está falando, depois o Denis aqui me ajuda a complementar. Eu dizer para você o seguinte, Vitor. Hoje, se você for olhar realmente o que a empresa tem de capital, baseado nas oportunidades que nós tivemos, talvez tem mais liquidez do que nós gostaríamos nesse momento, tá certo? Em compensação, fez parte da nossa estratégia, não foi de susto. Realmente, para fazer uma captação, mudando a média de prazo de pagamento, dentro para detalhar isso depois melhora um pouco, mudando o nosso custo, e trazendo com isso outros ganhos para a companhia. Além disso, ter uma liquidez maior, mesmo que não seja essa que hoje existe, faz parte da nossa estratégia. Nós temos todas as empresas hoje equilibradas, com a sua estrutura de capital, se desenvolvendo, com o seu plano de negócios perfeitamente possível para continuar esse desenvolvimento. Seja uma delas que vai ter na sua estratégia aquisições, seja outra que é orgânico, mas tudo isso de capex bastante forte na necessidade e estão preparadas para isso. Agora, de uma maneira responsável, com todas as adversidades que a gente vê, seja pelo Covid, seja pela economia, seja por alguma estabilidade, faz parte a gente, com o papel de rosto, estar preparado para, se for preciso, suportar qualquer uma delas, embora não está hoje previsto isso. E também fica atento à oportunidade. É dessa forma como a gente tem visto e tem sido esse o nosso objetivo. A alocação de capital, as companhias hoje controladas por nós estão preparadas para continuar esse desenvolvimento. Luiz, você quer completar alguma coisa sobre esse ponto e depois a gente volta aqui a falar das CS Brasil.
Eu ia só dizer que, como parte dessa liquidez, a gente, obviamente, vai preservar e nos dar, de fato, toda essa segurança e tranquilidade, não só para suportar os negócios, mas para também atravessar as adversidades. Mas a gente tem trabalhado também a liquidação daquela parte de endividamento que é mais curto e mais caro, né, dentro do possível. A gente já liquidou quase R$1 bilhão no quarto trimestre, de forma antecipada, e também está executando isso agora com base já no primeiro trimestre, liquidando outro R$1 bilhão, de forma a otimizar o custo de carregamento. Mas, sem dúvida nenhuma, se acabou ficando com uma holding muito forte e muito sólida para suportar todos os negócios. Vou devolver aqui para o Fernando. Vitor, quando a gente fala da CS Frotas, o que é só importante lembrar? Nós sempre tomamos e tivemos o maior respeito com os nossos investidores minoritários e com o mercado agindo sempre da forma mais transparente possível. Veja que no caso da Simpar, que a gente anunciou que poderia fazer, criando essa holding, e colocamos para votação e dizendo que nós íamos acompanhar o que fosse o posicionamento da maioria dos minoritários, da maneira como foi feito. A CS Frota também, mantendo a nossa linha, a nossa cultura dessa transparência, nós também, logo a gente começou a pensar e entender que nós, como acionista da CS Frota e da Movida, faria sentido, então sim, nós resolvemos anunciar ao mercado que existe essa possibilidade. Agora, o que nós temos feito? Nós temos olhado para dentro com bastante profundidade, para não ser um achômetro, de uma maneira muito franca, e se colocando na posição de quem seria a outra parte, que é a Movida, para a gente entender o que é o justo, de valores, etc., dentro da maior governança, avaliando o banco, etc. E estamos chegando nessa fase para colocar isso para os minoritários, para os representantes dos minoritários da Simpar avaliar, e na sequência, assim que tiver alguma coisa formada, colocar sim para os conselheiros independentes da Movida, com os seus assessores com que eles tiverem contratados para eles avaliarem o que é. E se houver essa convergência, aí sim será anunciado para o mercado e, mais uma vez, como nós falamos, acompanharemos a maioria dos minoritários o que eles entenderem. Nós não temos nenhuma necessidade de fazer com pressa e nem de fazer, e nem temos propósito de ter certeza que vai fazer. Mas estamos tomando todos os cuidados de passo a passo, com grande governança e com grande responsabilidade, para fazer jus à confiança dos minoritários da Simpar, tá certo? Que é um ativo extremamente importante, que tem crescido, que tem melhorado seu retorno e tem uma oportunidade enorme para navegar, que os concorrentes da Movida, nenhum participa, tem tanta participação e modesta parte, tem um sistema como o nosso de governança, de compliance, de controle, como tem na CS. Então, a gente quer buscar o melhor para as duas companhias, se for possível, se tiver que acontecer. Mas tem aí esses trâmites que é exatamente na sala que nós estamos fazendo essa avaliação para levar para os conselheiros que representam os independentes na Simpar e, na sequência, levar para a Movida avaliar. É isso. No meio do caminho pode ter alguma desistência e a gente vai comunicar também que parou de avaliar e realmente é um ativo muito importante para a Simpar. Ou vamos manter o mercado informado conforme for acontecendo aí passo a passo. Vitor, essa é a ideia. Mas estamos ativos, estamos olhando e estamos fazendo esse trabalho, essa lição de casa. Fernando e Vitor, me permita só reforçar aqui um negócio, que essa pergunta que você fez também veio pela internet através do Flávio, reforçando, todas as etapas que o Fernando descreveu, a aprovação final, se levada para a aprovação final, acontece no âmbito dos minoritários da Movida, né? Eles vão tomar essa decisão e a Simpar, como agente controlador, como o Fernando já falou, vai acompanhar a decisão deles de forma que não tenha nenhuma reclamação, nenhuma queixa e a gente faça como a gente tem feito dentro da melhor governança, tá bom? Então, e só um follow-up com relação a esse ponto, né? Pensando na CS Brasil, ali também tem uma parte de pesados, né, sem motorista. Faria sentido também fazer um movimento parecido entre CS Brasil e Vamos? Vamos lá. Hoje, Vitor, a CS são 4 frentes, né? Você tem aí a CS, que faz um papel de holding, aí você tem a CS Frota Leve. Essa CS Frota Leve, que é o que nós estamos falando, acho que ela tem menos de 150 caminhões sem motorista. É muito pequeno o número que tem, quer dizer, de caminhão. Então, ou ela vai, quer dizer, fazer alguma coisa, deixar com o tempo de
fazer serviço, vai junto e depois, conforme for crescendo, deixa. Ou então ela vai continuar, quer dizer, nesse setor, fazendo pesado e não é a Vamos, ou vão passar para a Vamos. Não temos isso, é um volume muito insignificante no contexto como um todo, tá certo? É muito pequeno. E o grande crescimento e transformação desse mercado do tamanho para frente, ele passa pelo leve, que todos os órgãos, seja economia mista, energia, saneamento, ou seja, setor público utiliza, que é o automóvel. O caminhão é muito menos desse volume. Então, é dessa forma como a gente vê nessa situação. O que a CS tem, frota, aí tem um pouco mais pesado, onde tem motorista, serviço, operação, que é num outro CNPJ completamente separado e não tem nada a ver com a operação da CS Frota Leve. É dessa forma como está estruturado. Tá ótimo, obrigado. Obrigado A nossa próxima pergunta vem da senhora Heloísa Cruz, do Stoches. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é que eu tive a impressão que vocês venderam um pouco menos de caminhão, assim como um percentual da frota. Eu queria saber se existe alguma dificuldade de comprar caminhão. A gente sabe que o mercado de caminhões está bem aquecido. Se a gente vai ver a frota envelhecer um pouquinho mais para vocês conseguirem fazer o crescimento. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho mais o que aconteceria com o seu custo da dívida se começasse a subir juros no Brasil e assim, se vocês têm algum tipo de proteção, especialmente nas empresas que têm contratos mais longos. Antes de passar, bom dia, tudo bem? Fernando, antes de passar aqui para o Denis para falar um pouco da dívida, de falar um pouco de caminhões. O caminhões é que você viu a gente vender menos, é porque o mercado está consumindo, nós estamos com o caminhão trabalhando e nós temos menos ativo para vender, é por esse motivo. Quer dizer, nós não estamos vendendo menos porque está difícil de vender. Então, isso, com tranquilidade, está dentro do nosso planejamento, é que nós temos realmente menos caminhões para ser vendido nesse período. O nosso estoque de ativo para vender, quando se fala isso, estou falando da Vamos e da JSL Logística, nunca foi tão pouco como acabamos o quarto trimestre, como tem acabado mês a mês. Então, essa é a questão da venda. A questão da compra, Heloísa, aí eu acho, mais uma vez, quando a gente fala de alguns diferenciais nossos, com todo o respeito e humildade, mas nós temos um posicionamento único de relação com as montadoras de caminhões. Há mais de 30 anos eu me relaciono com as montadoras de caminhões e a gente está atento nesse mercado. O que eu quero te dizer com isso? A gente começa todo dia como se fosse o primeiro, mas nós fomos o primeiro a fazer uma grande compra de caminhão em junho do ano passado, ou maio, no meio, quando ninguém estava fazendo, a gente sentiu alguma coisa. E posso dizer mais, compramos muito mais ali para frente e temos grande parte de frota comprada, planejada para frente, até o ano de 2022 de caminhões. Então nós estamos com muita tranquilidade, não só de fornecimento, como de preço que a gente tem de competitivo, fazendo jus à escala e o posicionamento que a gente tem. Então, estamos tranquilos, tanto na compra quanto na venda, e sem contar a valorização foi transformacional dos nossos ativos como um todo, quando você vê tudo que está acontecendo no novo. Então, nós conseguimos travar o preço do novo na compra e nós tivemos uma valorização dos nossos ativos. Vou passar agora para o Denis, que vai te falar melhor da dívida aí. Eu confesso que eu escutei um pouquinho interrompido, não sei nem se ele escutou tudo, pelo que ele balançou aqui, escutou, vai seguir com você. Heloísa, bom dia, obrigado pela pergunta. A sua pergunta também se junta a uma pergunta que veio pela internet do Bruce, que também pergunta a questão do impacto dos juros, eventualmente, se isso ocorrer, né? Então, tratando aqui dos dois assuntos numa única resposta, começo dizendo o seguinte: a gente tem, na maior parte da vida do grupo, né, são mais de 60 anos, operado, como eu disse na apresentação, num ambiente inflacionário e num ambiente de juros muito mais elevados do que a gente tem hoje. O que nos protege ao longo desse tempo todo? A gente tem uma mecânica de precificação, uma mecânica contratual que serve de defesa para que a gente esteja sempre ajustado a essas novas realidades econômicas, né? São elas. Então, quando você faz a precificação, a gente sempre olha a curva futura dos juros, né? Sempre os agentes colocam um grau de incerteza em função do prazo. Então, se eu usar aqui como exemplo a curva da nossa precificação para contratos com prazo de 5 anos,
que estão hoje num patamar que a gente está usando do ponto de vista de capital de terceiro, um custo pré da ordem de 11%, como é que isso se mexeu ao longo, por exemplo, contra junho de 2020 ou até junho de 2019? Isso variou em relação a essas datas anteriores, onde isso não estava na mesa, mais ou menos 1,5 pontos percentuais de diferença. Então, a gente vem, ao longo dos anos, de forma disciplinada, usando essa visão futura. Além disso, os contratos, muitos deles têm o repasse de índices de inflação, como você tem lá no caso de Vamos, e também tem no caso da logística. A logística que tem na origem, do grupo, na verdade, tem na origem do seu endividamento a aquisição dos ativos, né, isso que dá origem ao endividamento, ela tem a capacidade de fazer repasse, seja por índice de inflação, seja na logística, que também tem fórmulas paramétricas. O que quer dizer isso? A fórmula paramétrica ela tem um grau de precisão ligado à estrutura de custo das operações, de tal forma que você possa manter a sua margem ao longo do tempo de vida do contrato. Não fosse isso, não teríamos chegado aqui e nem nos desenvolvido ao longo de tanta volatilidade que o Brasil passou, né? Especificamente em relação ao que representa um aumento, 1 ponto percentual de aumento na companhia, isso dá, após impostos, algo como 50 milhões de reais. Só que eu queria dizer o seguinte: como eu foquei no quarto trimestre, se você olhar o nosso resultado operacional, está apresentando uma expansão de margem de 3 pontos percentuais. O nosso processo orçamentário também não conta, nem nunca contou com a manutenção da taxa de juros a 2%. E mesmo assim, a gente estima aqui uma importante evolução da nossa lucratividade, né? Seja pelo crescimento, seja pela proteção dos contratos, que vai superar, na nossa visão, e muito qualquer impacto que a gente possa estimar essa altura. Lembrando que a taxa de juros ela tem sido usada como gestão da inflação. E tudo que eu acabei de escrever de vocês está, na essência, protegendo contra a questão da inflação. No mais, inclusive, se você pensar no que acontece nesse choque de oferta que a gente está vivendo no período pós-pandemia, onde todo mundo desmontou a capacidade instalada, então tem uma tendência de curto prazo, até que as coisas se normalizem, né? Esse choque inflacionário, eu acho que era esperado. Isso está tendo uma contrapartida dentro da companhia, de novo, como eu disse, no perfil dos nossos ativos. Veículos leves, caminhões e cavalos são itens com forte mercado secundário, tiveram sim um choque de oferta e, consequentemente, teve mudança no preço. Isso valorizou toda a nossa base de ativos, que está apresentando resultados superiores àquele que a gente tinha estimado. Então, isso compensa qualquer choque que você tenha de curto prazo. Espero não ter me alongado muito, mas ter coberto todas as questões aí. Eu vou passar aqui para o Fernando. E só para complementar o que o Denis disse, comentou, eu queria dizer o seguinte: além de tudo isso, com todo o respeito e humildade, nós já vivemos de tudo nesse Brasil aqui de ponta cabeça, de tudo que é jeito que vocês possam imaginar. Como é que nós atravessamos? Comprovamos a resiliência da nossa receita, não só sobrevivência, como nós se transformamos quando o juro bateu 14%, 15%, com o mercado, de uma forma geral, 15%, 16% de ponta cabeça. Mas muitos de vocês podem pensar, bacana, transformou, cresceu, mas não deram o resultado que vocês, o mercado, e nós, como acionistas, gostaríamos. É verdade. O que mudou agora? Nós não estamos construindo nada. As nossas bases, os fundamentos das empresas separadas e tudo que nós falamos de CAPEX, pré-operacional, tudo já foi executado. Eu não tomo mar de rosa para viver, mas agora é executar a melhoria da transformação, independente do custo financeiro, com a melhoria dos nossos resultados também, independente de qual seja o custo financeiro que venha pela estrutura como a gente está posicionado. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. A nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Obrigado. Só uma última pergunta do lado de alocação de capital. No começo do ano, vocês fizeram uma recompra, né? Faz sentido, né? Dado esse caixa, né, de 10 bi, mais ou menos, né?
fazer uma outra recompra? Faria sentido ou não? Obrigado. Vitor, modesta parte, a gente acredita e muito no nosso negócio, da maneira como nós estamos. Nosso negócio não é ficar recomprando ação, mas também representando o melhor retorno, o melhor momento. Temos que estar sempre analisando as opções, onde a gente acredita na nossa geração de valor para os nossos acionistas como um todo. Então, depende do que vai acontecer no mercado. Eu não sei, seria uma responsabilidade sua falar que não e também falar que sim, baseado que a gente não sabe o que vem e português acreditar que diz que as coisas valem quanto os outros pagam. Né? A gente acha super desvalorizado com tudo que a empresa está vivendo e nem começou ainda a mostrar os resultados desse novo ciclo que nós estamos iniciando com todas as bases nossas construídas. Então depende do que acontecer, Vitor. Nós não estamos dizendo que sim nem que não, mas vamos estar atentos a isso e a outras oportunidades que tenha de geração de valor para os acionistas. Tá ótimo, obrigado. Obrigado a você, Vitor. Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, pressionem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta será via webcast. Bom, então eu vou ler as perguntas que a gente recebeu aqui para tentar cobrir todas do webcast. Temos algumas aqui. Bom, a primeira que eu vou ler aqui vem do Renato, e a pergunta é a seguinte, Fernando: qual a visão de negócios para a JSL, em especial dos Correios? E em relação à sustentabilidade, como enxergam o mercado de veículos elétricos no Brasil para os próximos 5 anos? Claro, Fernando, vamos lá. A questão dos Correios. O que nós falamos, e volto a reafirmar, é o seguinte: nós vamos avaliar o modelo como ele sairá, de que forma sairá, nós não conhecemos. Não sabemos com muita humildade nem se nós temos condição de participar. Depende. Eu não sei se ele vai sair de uma forma que dá para virar totalmente asset light. Com certeza eu posso dizer o seguinte: o Correio, quem fizer, é uma grande oportunidade. E nós, como maior operador logístico rodoviário, temos a obrigação de observar ele. Então, temos sido procurados, sim, por empresas de fora, por próprios grandes potenciais usuários para entrar junto. Quer dizer, então, a gente tem avaliado, então logo a gente sabe, a gente vai ver essa nossa capacidade de entrar, e mais importante do que entrar, é fazer uma transformação que gere valor. Os acionistas, que fidelizem o cliente, que seja bom para o Brasil, que a gente entenda também, quer dizer, que vai ser bom na sua estrutura, na sua transformação, e principalmente com grande sustentabilidade no relacionamento com os seus clientes e para todos aqueles que estiverem envolvidos na operação. Então é isso. Mas ele com certeza será uma grande oportunidade e nós, como empresa, temos a obrigação de avaliar. Não esquecendo sempre a nossa estrutura de capital, que é o nosso objetivo, conforme a gente tem falado para o mercado. Tá certo? Não. Ou seja, a gente sempre vai manter a estrutura de capital alinhada com o que a gente tem de compromisso e buscando os melhores retornos. Isso pode ser para correio, para uma coisa, para outra, seja o que for. É esse o nosso posicionamento e vamos sempre olhar com atenção essas oportunidades. Quando a gente fala do carro elétrico, das questões de sustentabilidade no Brasil, eu acredito muito no carro elétrico. Eu não sei que medir em quanto tempo. Eu acho que nós temos uma ponte a atravessar nisso. Essa ponte, para ser atravessada, no meu modo de ver, chama híbrido, e não o carro elétrico. Porque o carro elétrico puro, ele ainda falta muita infraestrutura. E para você ter essa infraestrutura, ainda leva muito tempo. Então você tem, eu vou dar um exemplo para você. Se você sair do litoral norte e vir para São Paulo, você tem que usar, decidindo falar, um posto para abastecer, e nesse posto leva 5 horas para abastecer. Você chega lá e tiver um carro, é capaz de você ficar um tempo de ir até a Europa de avião para esperar a carregar o carro. Agora o híbrido não, que é o combustível e também elétrico. Então eu acho que tem essa ponte, acredito muito, acho que é importante para o Brasil e acho que também não é importante que o mundo acabe em carro elétrico, mas sim que ele também tenha carro elétrico como mais um opcional. E o híbrido atravessa essa ponte, a gente acredita, e a Movida tem liderado isso de uma maneira sustentável, sendo a primeira empresa a investir no carro 100% elétrico. E aí você vai falar, mas e a infraestrutura? Está pondo em grandes centros, está pondo infraestrutura nas suas lojas, para realmente oferecer um enxoval para o cliente e para as empresas que valorizam cada vez mais isso, possam contar com um carro de locadora desse tipo também. Até a própria JSL fez um negócio esses dias, motorista, com serviço, da logística,
um grande cliente nosso, quer dizer, colocando o carro elétrico. Então é isso. A gente vem contribuindo e tem focado bastante na questão de sustentabilidade. O carro elétrico é mais um ponto. E a Vamos tem vários projetos com clientes também de frota de locação de carro elétrico. Então nós vamos andar junto com os nossos clientes nesse movimento, se for o caso, usando a ponte do carro híbrido nesse momento. É um pouco disso, Renato. Bom, continuando aqui então com as perguntas do que veio pela internet, a gente tem aqui agora, Fernando, a pergunta do Daniel. Daniel, obrigado. A primeira pergunta dele é a seguinte: é possível fusão entre original e movida? Esse movimento poderia ser interpretado como fortalecimento de musculatura para enfrentar a concorrência com as montadoras? Outra pergunta: existe a possibilidade de fazer parcerias com montadoras para personalizar os produtos? Daniel, rapidamente aqui, tentando ter mais algumas perguntas do Hélio, tentando ser mais objetivo na resposta, dizer para você o seguinte: não faz parte do nosso planejamento olhar a movida com o original. Já fomos provocados bastante, e sempre que a gente é provocado por investidor, por analista, a gente sempre fala que aprende e volta para dentro de casa. A gente ainda acha que não é o momento, por quê? Não está clara essa transformação das concessionárias, ser usado para alugar carro, ser para financiar. E a gente acha o seguinte: a Movida hoje tem um posicionamento do aluguel de carro, da gestão e terceirização de frota, que ela caminha e se desenvolve e se transforma sem original. E a gente não vê que essa aliança com a montadora passa por você ter que ter uma rede concessionária. Embora tenha sinergia, mas não é isso que a gente vê. Então não faz parte do nosso planejamento, não está isso no nosso foco nesse momento. Quando a gente fala de aliança com montadora, a gente sempre está aberto para continuar o nosso desenvolvimento e a nossa transformação, seja com montadora, seja com cliente, e sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Movida só sobreviveu por ter aliança com grandes montadoras. Porque você não imagina a pressão que foi para a gente não ter carro em 15, 16, 17, quando nós estávamos nascendo. Né? E a aliança com a montadora é que fez a gente não só ter carro, como ter alguns dos carros especiais, como a marca que foi a primeira locadora, vender para a locadora foi para nós. E você pode vincular, você veja, a Movida tem a percepção do jovem e da inovação, e tem feito isso no mercado, basta ver o carro elétrico que eu comentei há pouco, que tem vários lançamentos de montadora que tem acontecido na Movida, e a Movida expõe isso e faz um marketing e utiliza isso junto com a montadora para que o cliente perceba e valorize aquele carro que está sendo lançado naquele momento. Então nós temos aliança de várias formas com o montador e pretendemos ter essa aliança cada vez mais forte com elas e assim nesse relacionamento especial se traduzir em mais vantagens para os nossos clientes, que é a forma como a gente trabalha. Bom, dando continuidade aqui então para as perguntas que vieram para a internet, temos mais uma aqui que vem do Anderson. Anderson, obrigado pela sua pergunta. A pergunta é a seguinte, Fernando: CS Brasil pretende focar em concessões de rodovias também? Lembro que a CS já participou da estação de Pontes. Vamos lá. Interessante. Primeiro, a CS tem avaliado sim algumas concessões. Vou aproveitar e lembrar a oportunidade que a CS hoje, praticamente a CS tem uma holding, se chama CS Brasil, e embaixo tem algum negócio. Gestão e terceirização de frota com serviço, caminhões, etc. Com serviço significa motorista, etc. Esse é um negócio. Segundo negócio, é gestão e terceirização de frota leve, que é isso que nós falamos agora há pouco tempo, que é mais de 85%, 90% da sua receita, que eu brinco que é uma mistura de Movida com Vamos, porque ela é contrato de longo prazo, mas é sem motorista e com serviço de manutenção de disponibilidade. Esse é o segundo negócio. O terceiro negócio, transporte passageiro urbano, que praticamente hoje está muito reduzido, não está zero, mas é 10% da receita dela, não passa de 15%. E, devido ao portfólio que nós transformamos o resultado dela dessa forma, deixando esse segmento de menor rentabilidade e focando nos outros, saindo inclusive de várias operações. E temos aí o quarto, que é avaliar concessões, como você viu o Porto de Aratu. Então você não vai ver a CS Brasil entrando no negócio, você tem que fazer um capex durante 4, 5 anos para depois ver a receita que vai dar. Mas agora, olhar infraestrutura, que o foco é a prestação do serviço, como o seu exemplo da ponte. A ponte não tinha capex, tinha capex de 2 ou 3 alças para fazer, o resto era a receita, aquilo é uma renda fixa. Tanto que nós participamos, agora vamos lá, como é que a gente vai participar? Da maneira como nós participamos em tudo. Tomando um cuidado com a precificação, como o Denis disse, que não mexa, o que só melhora a nossa estrutura de capital, tá certo? Que a gente tenha capacidade de serviço de agregar e que o CAPEX seja ao longo do tempo, que a gente faça com a própria receita, mas que o seu principal CAPEX seja. Se tiver alguma concessão desse tipo, seja qual for, nós podemos avaliar, mas sempre com uma ponte muito seguro nos retornos,
você pode ver que nós não fomos o vencedor da ponte, e segundo dizem, quem venceu e tem o resultado é maravilhoso. Senão a gente prefere ser conservador do que ser agressivo e sempre respeitando a nossa estrutura de capital. É isso que nós vamos fazer, é dessa forma como a gente vai estar olhando e observando as oportunidades com muita disciplina e capacidade. Pode ver que está acontecendo concessão de tudo. Nós fomos no Porto Pontual e fizemos, então nós participamos e fizemos um negócio, que foi um grande negócio, por sinal. Só completando o Anderson, é uma característica, você notar, desde o nascimento da CS Brasil, ela sempre procurou estar em negócios que tinham contratos e relacionamentos de longo prazo, que são as concessões. Ela nasceu dentro do transporte municipal de passageiro, uma visibilidade de receita bastante resiliente, né? E com um retorno adequado. A CS Participações, desde seu nascimento, tem esta característica. Então, o que o Fernando está fazendo nada mais é do que confirmando a vocação dela de operar em negócios com essas características. Eu vou, Fernando, dar continuidade aqui às perguntas da internet. E, então, vamos passar aqui para a seguinte. A pergunta vem do Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela sua pergunta. É a seguinte: qual a percepção sobre a produção de pesados 0 km? Podemos ter gargalo de crescimento na Vamos? Rodrigo, Fernando, a minha percepção é o seguinte: a fábrica está planejada com um volume de um crescimento de 2021 versus 2020, está executando esse crescimento, pode sim não conseguir executar como ela estava prevista, pode ser que seja 20, 30, 20, 15% a menos do que ela tinha previsto. Vamos, não tem nenhum gargalo por ter feito todas as negociações suas prévias, comprando um volume significativo que assegura as execuções dos contratos e fechamento de negócios que ela tem para frente. Mas isso não é o número de fechamento de contratos que você está pensando para frente. Você tem a possibilidade de fazer a renovação antecipada. Por ela ser a maior empresa de locação de caminhões, hoje nós temos aí mais de 11, 12 mil caminhões locados, ela pode ter o privilégio de antecipar a troca caso ela não alugue. E se alugar, sai alugando, atendendo um novo cliente ou renova a sua frota antecipada. Então ela está assegurada e garantida, independente do que aconteça na indústria como um todo. Muito bem. Então, seguindo aqui, eu vou responder essa próxima, depois eu dou continuidade. A pergunta que vem do Daniel. Daniel, obrigado pela sua pergunta. É de comentar sobre o novo FDIC. Aqui, então, eu respondo, Denis. O FDIC é visto aqui dentro como mais um incremento na flexibilidade financeira do grupo, um movimento estratégico. Então, a participação dele irá compor o portfólio de flexibilidade dos vários produtos que o grupo hoje usufrui, desde o mercado que vai direto à pessoa física, que envolve emissões frequentes de CRA, passando pelos mercados mais institucionais de debêntures e chegando aí também ao mercado externo, sendo feito não só emissão de títulos em dólar no exterior, mas também títulos em reais no exterior. Então, a flexibilidade financeira agora está sendo reforçada com mais essa importante alternativa do FDIC. Não, Daniel, é Fernando aqui, o Denis passou aqui, enfim. E é em linha com o nosso planejamento estratégico. De opções e estar sempre atento ao que a gente pode fazer, respeitando a governança de cada companhia, mas que contribua para a melhoria do resultado e para a gente ter as avenidas de possível crescimento e transformação do nosso negócio. Tá bom. Bom, próxima pergunta. Eu vou dar uma juntada aqui. A gente tem uma pergunta vindo da Daniele, obrigado pela pergunta, e outra vindo do Vitor. É o seguinte: teremos alguma aquisição grande por vir dentro do grupo? Essa é da Daniele. E na sequência tem o Vitor. Em quanto tempo a companhia considera que conseguirá absorver todas as sinergias possíveis com as novas aquisições? Quando a gente fala de aquisições, quer dizer, você tem a questão da CS Frota, a Movida olhando da maneira transparente, já falamos sobre isso. Agora, a companhia nossa, hoje controlada pela Simpar, que tem grandes potenciais de aquisições, é a JSL Logística. E se a gente vê, quer dizer, pela tendência, pelo perfil do mercado, você pode ver que nos últimos 6 meses, nós adquirimos, trouxemos nova receita de 1 bilhão e 100 milhões, que é mais de 30% do que a gente já tinha na JSL Logística. É isso que nós temos que ver as 4 aquisições
sendo que 2 ainda não aprovadas pelo CAD, que deve acontecer em breve. Então, o que a gente acredita é o seguinte: você pode ter alguma grande aquisição? Pode. Quando você fala no segmento de logística, aconteceu, por exemplo, a Fadel, uma companhia que fatura 500 milhões, é uma grande aquisição. Ela está entre as 15 e 20 maiores empresas de logística rodoviária do Brasil. Agora, o que a tendência é você ver várias aquisições do GTCL que somem volumes como esse que você viu acontecendo. É isso que a gente acredita. Quando fala de sinergia, então você pode responder, pode sim esperar que na soma você tenha movimentos de aquisições inorgânicas pela JSL Logística, movimentos como esse acontecendo nos próximos meses, que faz parte em linha com o nosso planejamento estratégico. A sinergia, vocês não estão diante de alguém que está doido para fazer sinergia, desmontando o que está comprando, porque primeiro que a gente não compra nada que não presta. Então a gente compra operações, processos, empresas que têm geração e estejam gerando valor. Então você vai ter aquisição que a gente vai deixar empresas separadas, não vai fundir. Em compensação, as sinergias de insumos, de gente, de otimização de infraestrutura, sem fundir as empresas, isso vocês vão ver já nos próximos trimestres acontecendo isso durante o ano de 2021, com certeza, e se tiver aquisições contínuas, esse processo será contínuo também de aproveitar essas melhorias de sinergias e otimização de custo, sem fundir, sem acabar com a maioria das empresas, melhor, buscando ter melhor de cada uma delas. Faça a pergunta. A próxima pergunta vem do Ernesto. Obrigado Ernesto, obrigado pela sua pergunta. E ela é a seguinte: Fernando, poderia comentar sobre a fusão Localiza Unidas? Caso o CAD decida criar remediações, a Movida poderia ser interessada nos ativos não consolidados nesta fusão? Vamos lá, Ernesto, deixa eu te falar o seguinte. Eu não sei nem o que pode se falar, o que não pode se falar, porque eu não sei o que é público, não é público, quem está tratando disso é a Movida, que está tratando, dando a particularidade, focada, enfim, olhando lá, e na verdade não é nem ela, é os escritórios que ela contratou para isso, tá certo? Eu vou te falar como acionista e como quem olha e como brasileiro também. Volto a repetir, nós, nas empresas que nós temos, nunca escolhemos concorrente, a gente escolhe o cliente e o segmento que a gente quer estar. Então, não temos nenhum tipo de preocupação com o que aconteça com os dois. Nós olhamos, e até respeitando o mercado, os minoritários, o que a Movida representa, esse movimento de entrada foi um movimento óbvio e até uma obrigação de ser feito. Que olhando como cliente, se você for ver o passado, o valor que era um valor de diária de carro, o perfil da frota que o Brasil tinha para oferecer para o cliente, e como o cliente era tratado há 5 anos atrás, antes de você ter a Movida, isso me mostra como brasileiro que a competição melhora para todo mundo, melhora para o país, gera mais emprego, gera mais acessibilidade às coisas, e a gente é a favor que o mercado seja aberto, quanto mais concorrente tenha, melhor é. Quanto a olhar ativo, se tiver oportunidade, se vai ser aprovado ou não, quer dizer, hoje nós Movida tem 2 concorrentes, se for aprovado vai passar a ter 1, se tiver 2, se tiver 10, para nós não muda nada. Na logística tem 200 mil que se dizem transportador ou operador logístico. Então, estamos tranquilos e você pode ver, eu acho que quanto mais tiver, melhora o mercado, chama mais atenção, traz mais clientes, é mais produtivo para o usuário, para o cliente, para o Brasil, para as montadoras e também para quem compra carro seminovo. Você ter mais frente e não ter consolidação. Consolidação, eu acho que é prejudicial a qualquer mercado que tenha. O que vai acontecer, eu sinceramente não sei. A gente confia no CAD e confia na justiça brasileira e que isso se acomode e que Deus ajude que seja o que é melhor para o Brasil e para todos nós, cidadãos brasileiros. Vou sugerir para o Denis, quer dizer, fazer mais 2 perguntas, se for o caso, e depois, se for o caso, a gente responde pelo web, o RI está à nossa disposição, aí, à disposição de vocês, devido ao tempo, ao benefício até de todos, tá certo? Tá bom. Então, se permitir, vamos... Então vamos lá, vou dar uma resposta objetiva aqui, uma pergunta do Eduardo, que foi: qual é a receita anual que os portos da CS Brasil trarão? Eduardo, na maturidade, assim que dos investimentos de melhoria inicial nos terminais, algo entre 250 e 300 milhões de reais por ano, ok? Então, indo para a próxima pergunta, as 2 últimas perguntas, na verdade, uma vem do Caio. Obrigado, Caio, também pela pergunta. E vai para você, Fernando. Existe uma possibilidade de cisão do braço de utilities da CS Brasil para abrir uma nova linha de negócios da Simpar para aproveitar o setor de infraestrutura no Brasil?
Você fala o tipo que estamos falando? Saneamento, rodovia. Veja bem, vamos lá. Dentro da CESP Brasil, a gente tem olhado, sim, possíveis oportunidades de infraestrutura. Repetindo o seguinte, não vamos abrir a mão de jeito nenhum de respeitar a estrutura de capital, que a gente quer um movimento nosso cada vez mais de desalavancagem, trabalhar entre 2,5, como teto 3 vezes. Vamos buscar coisa que tenha pouco capex, ou que tiver capex que já tenha receita e esteja performando. E sim, que tenha uma dependência no bom sentido, que seja que contribua para a vida dos nossos clientes, fidelizando eles através da excelência de qualidade. Se a gente puder ter esse tripé, a gente pode olhar, sim, qualquer tipo de utilidade que tenha, trazendo resiliência de receita, contrato de longo prazo e o nosso DNA de prestação de serviço. Vamos lá. Última pergunta do Carlos, obrigado. Fernando, na última década, a Simpar cresceu 7 vezes o seu EBITDA, enquanto Localiza cresceu 3,6 vezes o EBITDA. Seria possível crescer a essas taxas na próxima década? JSL será o maior crescimento do grupo? Vamos lá, Cláudio. Obrigado pela pergunta. E agora, indo para o fechamento, acabou chegando aqui mais 3 ou 4 perguntas, mas peço desculpas para vocês. Depois nós vamos, graças a Deus está chegando perguntas, senão que tem alguém nos ouvindo aí, mas nos benefícios de todos. Eu vou responder isso e, na sequência aqui, entrar para o fechamento. E agradecer para o Denis aqui, que além de responder, tem que fazer as perguntas aqui. Então, obrigado, Denis. Deixa eu te falar o seguinte, Cláudio. Eu não gosto de comparar com ninguém, nem o que a gente faz, nem o que a gente faz. A gente tem construído ano a ano, trimestre a trimestre, mas temos um planejamento, sim, de forte desenvolvimento. Não vou comparar com vocês se vai ser igual ou foi o nosso histórico. É o que eu acho que o nosso posicionamento com alguns dos nossos concorrentes, e com a Localiza que você comentou, ele é muito diferenciado. Nós temos hoje uma empresa pura hold, uma diversificação embaixo de negócio e com foco que dá uma resiliência de receita sem soluço, em momentos, inclusive, como você viu no ano passado. Nem de euforia como é o mercado de locação, muitas vezes parece que é uma euforia, que o mundo vai acabar em aluguel de carro, mas também nem como e-commerce, mas sim um pouco de tudo nós temos no nosso portfólio. Então, eu acho que isso dá uma oportunidade de crescimento muito grande. Mas eu diria o seguinte, quem não sabe de onde veio, não sabe de onde vai. Eu vou deixar essa pergunta para a resposta, para você responder, Cláudio, para você, para todos os outros que estão nos ouvindo, é o seguinte. Se você olhar o histórico que você disse, eu nunca tinha parado para fazer essa comparação, e se você olhar os trimestres que a gente passou, mesmo com pandemia, versus o trimestre de 2019, eu acho que dá um pouco de uma tendência no que a gente pode construir para frente. E lembrando que nesses anos que você mencionou, nós estávamos construindo e transformando Vamos, construindo e transformando a própria Movida, nós estávamos mudando o portfólio de serviços para a CESP Brasil, nós estávamos em movimento para criar essa road e separar a JSL, e doido para fazer aquisições na JSL, mas não ser diluído na Simpar. E também trazer os sócios que eles soubessem onde ele está entrando na JSL. Então, baseado em estar tudo isso executado, eu peço que vocês avaliem a nossa estrada para frente e para o nosso caminhar. E falando um pouco na estrada para frente para o nosso caminhar, indo para o nosso fechamento, e quem sabe contribua para vocês fazer uma avaliação ainda melhor, nós iniciamos 2021, gente, preparado para o novo ciclo de uma forma única e diferenciada de tudo que nós vemos até hoje. Quando você fala da JSL, a gente pode fazer um crescimento que tem feito orgânico, também tem mudado o portfólio dentro da JSL bastante, indo bastante para commodities, para o agronegócio. Nós temos aquisições para fazer na JSL, temos tratado disso de forma transparente, faz parte do nosso portfólio, desde alvo, desde diligência, etc. E com o mercado fragmentado, que o potencial é incrível, o potencial de crescimento. Nós temos hoje menos de 0,8%, né, no mercado que tem aí 500 bilhões de reais de potencial de receita. Nos Estados Unidos, e nós somos mais que o dobro do segundo. Nos Estados Unidos, a maior empresa de logística, né, ela tem por volta de 10% de market share. Então, isso mostra o potencial que tem na logística. E nós estamos entrando nesse ciclo agora pela logística. Quando você fala na Movida, é um mercado de grande potencial que parece até uma euforia. Todo mundo quer alugar carro. Você for numa padaria, numa loja, todo mundo quer alugar um carro. E tem muita gente alugando 10 carros, 12 carros, etc. Isso é bom. Traz para o mercado, acontece, pulveriza. Por isso que eu comentei há pouco como é bom não ter a consolidação, ainda mais quando a consolidação é uma consolidação que pode amassar os pequenos. Nós não podemos ser amassados, mas graças a Deus já foi a época que tentaram amassar e não nos amassaram. Então agora os pequenos podem ser amassados. Eu acho que isso foi quando. Então, mas tem um potencial enorme.
E as bases nossas na Movida, nossa gente, nossa equipe, cliente, está preparado, inclusive com aliança com as montadoras, para aproveitar esse ciclo que está dentro do plano estratégico. Vamos. Ela tem batido recorde sobre recorde, ela tem um posicionamento único. Não é que ela é a maior locadora, não. Ela tem a rede de concessionário do zero, tem as lojas de seminovos, tem a rede de trator Valtra hoje, devemos ser a maior rede de trator Valtra, acabou de ser nomeada para a FED, que é um grande trator, eu diria para vocês que é o melhor trator do mundo para o agronegócio. Então é um posicionamento único e transformacional e que nem começou, seu ciclo. Por que não começou? Porque ela tem crescido, mas não tem a venda dos seus ativos ainda, que vocês vão ver quando essa venda entrar, o tamanho da transformação, inclusive do resultado que gera outros desde FNA e coisas indiretas. E vocês veem isso na locação do LED, mas não viu isso ainda na Vamos. A CES Brasil, nós já falamos por ela como ela está posicionada, tem oportunidade, sim, de crescer e se transformar. A original teve recorde de resultado e eu, quando olho para frente, pode ter pouco ajuste, que eu quero dizer, devido ao volume, etc. Mas nós aprendemos a fazer resultado mesmo no mercado desse e vamos continuar fazendo. Como? Corrigindo erros, muitas vezes até de desperdício, ajustando o custo, e o resultado tem muita tendência de continuar assim. E para finalizar, a BPC, ela é hoje é uma HV pequena, mas ela tem um potencial de integração no nosso ecossistema, contribuindo para o caminhoneiro, para o financiamento, que é um negócio impressionante, o grande potencial que existe nela. O que eu espero com isso que nós estamos falando? A transformação dos nossos números de receita para frente, aí respondendo, por isso que eu digo respondendo um pouco o Claudio para o fechamento, mas também com a melhoria de margem, formação e capacitação cada vez mais da nossa gente e atração de gente diferenciada, que é tudo grande que nós temos de maior diferencial, a nossa equipe, é o nosso time, hoje separado em 6 negócios e focado na melhoria dos seus resultados para a transformação do tamanho desse negócio, sendo que a base já está construída e essa transformação vai ser respeitando o retorno, respeitando a estrutura de capital. Quero então agora, aproveitando que falei do nome da nossa equipe, do nosso time, ir para o fechamento. Temos mais de 200 pessoas participando aqui ao vivo dessa transmissão, entre online, enfim, etc. Quero, em nome de todos nós que estamos falando agora, dos nossos colaboradores, agradecer muito a todos vocês, agradecer ao mercado que contribuíram e que contribuem com o nosso trabalho e que a gente vive momentos como esse. Se a gente vive isso, é porque a gente tem a credibilidade de todos vocês, mas tem o nosso time trabalhando de uma maneira forte. Nós agradecemos, agradeço em nome de todos eles, sejam os nossos conselheiros, as instituições financeiras, os nossos fornecedores, os nossos clientes, agradeço a todos. Mas não posso finalizar isso sem fazer um agradecimento muito especial, né, a todos os nossos colaboradores e seus familiares. Nós passamos um ano passado com vocês de transformação. Hoje todo mundo conhece um pouco, vem segunda onda, mas ninguém sabia o que ia acontecer. E nós tivemos a nossa equipe firme, trabalhando todo dia, toda hora, não só para planejar e para fazer essa transformação, mas para manter as operações no dia a dia, e saímos disso muito mais comprometido e com aliança muito mais forte junto com os nossos clientes e os nossos clientes com a gente. Isso realmente foi um negócio para nós de muito orgulho, que a gente já sabia e conhecia o nosso time, mas isso foi testado. Então agradeço muito tudo que os nossos colaboradores fizeram para a execução e tem feito na nossa história e nesses últimos meses de pandemia, inclusive contribuindo com a sociedade, fazendo os mais carentes ter amenizado a sua dor através do nosso serviço de logística. Quero agradecer muito mesmo e aproveito para, em nome de todos eles, agradecer muito a todos vocês e a minha família que também tem sido fantástica, me apoiando e me motivando a estar aqui junto com vocês, vivendo um momento desse tipo. E, o melhor de tudo, gente, estamos apoiados e animados para continuar esse ciclo, essa geração de valor para os acionistas, e acho que estamos só no começo, Cláudio, do novo ciclo, e a todos vocês aí, mas brinquei com o Cláudio, que é quem fez a pergunta. Obrigado, gente, mais uma vez, em nome de nós todos, fique com Deus, e estamos juntos e vamos muito mais longe, se Deus quiser. Vamos que vamos, né? Com Deus, um abraço. Obrigada. A teleconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.